Olá, bem-vindos a mais um episódio do ASP Talks, podcast da ASP. Meu nome é Rogério Tucci, hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. Felipe Martarelli, advogado, mestre em Direitos Humanos, doutor em Direito Constitucional, professor em Direito Civil e Processo Civil, autor de alguns livros. Felipe, um prazer recebê-lo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Rogério, primeiramente, muito obrigado a você, obrigado à ASP, que é uma casa sensacional. É um prazer sempre estar aqui com vocês, dizer que a ASP ela faz parte dessa democratização da OAB, do direito, do advogado. Então, assim, poder estar nessa casa que é tão fundamental para o Brasil é um prazer meu. Queria te agradecer primeiro pelo convite, agradecer o Roger, um grande amigo, e a todos envolvidos aqui, e dizer que eu estou à disposição sempre que vocês precisarem, tá bom? Muito obrigado. Nós agradecemos, Felipe. Bom, o tema da conversa de hoje é bullying. Bullying, isso. Agora é um assunto que no Brasil, por incrível que pareça, é novo. No mundo já tem um tempo maior. Mas é algo que, ainda bem, agora nós temos uma frente falando disso, muito importante, o que não se fazia há 10 anos atrás. Eu vou explicar o porquê. Porque a gente vai ver que até 10 anos atrás, o Brasil não falava de bullying. Algo muito recente, né? A gente vai ver que enquanto na Europa, lá na década de 70, já havíamos professores falando de bullying, o Brasil ele começa em 2015 ali a falar um pouquinho de bullying. Então, é um assunto importante e um assunto atual. É um assunto que a gente tem que conversar mais. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Até aproveitar também o momento para mostrar aqui o livro do Felipe, Bullying, Responsabilidade Civil dos Estabelecimentos de Ensino. Isso. Felipe, como você mesmo falou, o assunto não é tão antigo no Brasil, faz só 10 anos que isso vem tomando mais atenção dos nossos tribunais, do nosso legislador. Como que era o cenário até 10 anos atrás e como que vem vindo essa evolução para a gente começar essa conversa? Bom, vamos lá. Eu acho que vale a pena a gente começar a entender um pouquinho como que surgiu essa história de bullying. Porque se a gente perguntar para nós, da nossa época, ou pessoas anteriores à nossa época, o bullying era algo que falam que é até saudável, né? Falavam-se, né, que era um mimimi, né? Fazer bullying, é mimimi, o cara lá tá, né? Então vamos entender um pouquinho o que é esse mimimi. Seria bom pra personalidade, né? Exato, não, porque você vai mais... crescer forte, né? Sem o bullying você vai crescer um trouxa, né? Quando a gente vai ver aqui no final, que na verdade você não vai crescer forte, você vai crescer machucado, é diferente, né? Então tem uma grande diferença entre você ser forte e estar machucado. Então, basicamente, o bullying, essa expressão bullying, ela surge na década de 70 na Europa por um professor chamado Dan Owens, lá da Noruega. Ele escreve um livro chamado Aggression in the School, Bullying and the Whipping Boys, que traduzindo significa agressão na escola, os bullies e os garotos do chicote. Então é mais ou menos essa ideia que ele traz. Ele começa a perceber que existe um ritual dentro das escolas em que muitas vezes uma única pessoa ela é oprimida, ela é quase que crucificada pelos demais. E isso transforma essa pessoa, sofre uma pessoa num caráter, num psicológico dela que afetava pro resto da vida. Isso não tomou tanta frente até 1985, mais ou menos, quando 3 alunos de uma universidade europeia cometeram suicídio. Os 3 alunos cometeram suicídio, e aí o Don Owens, se aproximando, percebeu que aqueles 3 alunos, eles tinham condão do quê? De ter sofrido bullying. Então, vamos entender agora, e aí surge, né, bullying. E de onde vem essa expressão bullying, né? Bullying vem de bulls, que significa búfalo, né? Então, bullying significa como se uma manada de búfalos passasse por cima de um único indivíduo, destruindo, acabando com ele, machucando ele. Então, essa ideia de bullying é aquela ideia de uma manada passando em cima de um indivíduo, e depois você olha e vê como é que ficou aquele indivíduo. Ficou destruído, né? Então, volto a falar, não é que ele ficou forte, ficou acabado, né? Se ele sobreviveu àquilo, ele ficou muito machucado. Então, é mais ou menos essa ideia que se tem... do conceito de bullying, da palavra bullying, perdão. Agora, o conceito ele é um pouco mais extenso. O conceito de bullying, o Don Owens, ele traz no livro dele o conceito de bullying. Todavia, no meu livro, porque meu livro foi o segundo livro no Brasil a falar de bullying jurídico, eu trago um conceito a mais, porque eu vou explicar o porquê. Então, vamos lá. O Don Owens fala o seguinte, o bullying não é qualquer brincadeira. O bullying não é qualquer xingamento, qualquer briga. O bullying, ele necessariamente tem que seguir alguns requisitos para se configurar o bullying, né? Lembra-se daquele crime habitual lá que você precisa várias vezes efetuar o ato executório para poder tal.
o bullying ele tem algumas características e a gente vai falar delas agora. Primeiro, se eu brigo na escola, e óbvio, aqui eu vou focar o bullying em estabelecimento de ensino, eu vou falar o porquê. Se eu brigo por uma partida de futebol, se eu xingo uma pessoa, se eu dou um tapa na cara, se eu recebo um tapa na cara, se alguém faz uma piada me humilhando, isso em tese não é bullying. É uma lesão corporal, é uma injúria, uma difamação, uma calúnia, mas não configura bullying. Uhum. O bullying ele tem requisitos a serem cumpridos. Primeiro requisito do bullying: habitualidade. O primeiro requisito do bullying, a gente vai ver que pelo menos ele vai ter 5 requisitos para que a gente possa fomentar o bullying. E o primeiro requisito do bullying é, naturalmente, a sua habitualidade. Um ponto que se pega no bullying é que ele é repetidamente feito, repetidamente cometido pelos seus agressores. Então, todo dia, toda semana, toda aula, uma vez por semana, uma vez por mês, é aquela coisa habitual. A pessoa ela é colocada num sistema em que ela sabe que ao ir para aquele local, ela vai passar por aqueles apuros, por aquela coisa que não é razoável que ela vá passar, né? Então, o primeiro requisito do bullying é a habitualidade. O segundo requisito do bullying é a violência gratuita. O que significa violência gratuita? Eu não tô numa partida de futebol duelando, eu não tô, sei lá, eu simplesmente tô fazendo o mal para outra pessoa, eu simplesmente estou humilhando a outra pessoa, estou lesionando a outra pessoa pelo simples fato dela ser o que ela é. Então, aqui eu afronto ela pelo que ela é. É um caso direto, né, de violência gratuita. Terceiro, o que a gente pode falar do bullying também. O bullying ele pode ser físico ou psicológico. O físico é aquele que eu utilizo de violência física, lesão corporal, etc. E o psicológico são aqueles feitos por injúria, calúnia, difamação, entre outros ali fomentados, né? Os próprios crimes sexuais, existem casos, né, que chegam a crimes sexuais na prática do bullying, etc, né? Outro ponto do bullying muito importante é que a quarta característica do bullying é que o bullying, a pessoa que sofre bullying, ela tem um problema de hipossuficiência defensiva. O que é essa hipossuficiência defensiva? A pessoa não consegue se defender. E aqui eu não falo nem que seja uma defesa só física. A pessoa muitas vezes não tem como se defender porque ela não tem aquela violência dentro dela. Ela tem medo de se defender. Ela não consegue se defender, ela não consegue se impor. Ela muitas vezes acha que se impor vai piorar a situação. É mais ou menos nos moldes da violência doméstica. Uhum. É mais ou menos, né? A pessoa ela vai sofrendo habitualmente, repetidamente. Chega um momento que acontece o quê? Essa pessoa ela fica lá, falando assim, bom, se eu abrir a boca é melhor eu apanhar quieto que eu apanho menos. Então, existe uma hipossuficiência defensiva dessa pessoa nesse ponto, né? Que cria esse malgoro, né? Que cria esse ponto. E a última característica, que é essa que eu trago no meu livro, é que o bullying, ao meu ver, ele é cometido dentro de estabelecimento de ensino. Escola, faculdade, cursinhos, e não em serviço. E eu vou explicar o porquê. Quando a gente fala desses atos em uma relação de emprego, nós já temos ali uma violência moral, um assédio moral, um assédio sexual, lá de justiça do trabalho, criminal e tal. O bullying, ao meu ver, especificamente essa palavra, ela tem que ser utilizada para estabelecimentos de ensino, porque no estabelecimento de ensino, além de nós termos tudo isso, nós temos uma parte da formação da personalidade da pessoa. É diferente. Se você está num emprego, é diferente de você estar numa escola no sentido de que a escola, ela forma um caráter da pessoa. É o microambiente artificial da pessoa, o meio ambiente, artificial da pessoa, é a escola. O mundo que ela vive ali, a formação psíquica dela, tá feita ali, né? Então, esse é o conceito de bullying. Então, para resumir, o conceito de bullying é aquela agressão habitual, feita por meio de uma violência gratuita, perante uma violência física ou psicológica, em uma pessoa que tem uma hipossuficiência defensiva, ou seja, aquela pessoa não consegue se defender, dentro de um estabelecimento de ensino ou no momento em que está tendo a sua formação psíquica, a sua formação mental. Uma criança ou um adolescente carrega aquele trauma pro resto da vida
Diferentemente de um adulto que recebeu um xingamento ou habitualmente um problema de dano moral ou assédio no seu emprego, né? Então esse, ao meu ver, é o conceito de bullying. Acho que, espero não ter me estendido muito ou não ter sido claro, né? Mas eu acho que é mais ou menos esse o conceito de bullying, tá? Essa é a ideia. Aí configuramos o bullying. Felipe, e fala um pouco agora pra gente da lei brasileira. Muito bem. Ótima pergunta. Esse conceito, você acha que a lei está adequada, o conceito está adequado? Rogério, essa sua pergunta é fundamental, Rogério, porque quando a gente fala de lei brasileira, o Brasil fez a primeira lei em 2015, há 9 anos atrás. Tá. Eu não sei quando você está assistindo aqui no nosso podcast, mas nós estamos aqui. Há 9 anos atrás, quase 10, não chega a 10 anos atrás, foi a primeira vez que o Brasil falou, vamos oficialmente falar sobre bullying. Vamos conversar sobre bullying. E aí, em 2015, o Brasil faz uma lei específica de bullying, própria para o bullying, do bullying. Essa lei de bullying, ela é uma lei, à época, imprópria, ou seja, ela não traz penalidades, ela traz o conceito. E ela traz esse conceito que eu falei. Entendi. Esse conceito que eu falei, que a lei de 2015 traz, tá lá no livro do Dan Owens, que ele faz lá, aquele Aggression in the School, Bullies and the Whispering Boys, tá lá naquele livro. Então a lei tira daquele livro o conceito de bullying, o qual eu ajudo a replicar no meu livro, e ela traz, isso é o bullying. Ok. O que mais que essa lei em 2015 traz? Um compliance. Porque não traz penalidade, fala assim, as escolas, os estabelecimentos de ensino devem atuar assim. Uma espécie de cartilha anti-bullying. Perfeito, exatamente isso. É uma cartilha anti-bullying, né? Falando como que as escolas, as universidades devem se comportar perante a prática do bullying, né? Então, basicamente, é isso que a lei traz, né? Mas ela não traz penalidade, ela não fala muito sobre responsabilidade. Ela vem falar, agora o Brasil tá falando sobre bullying, mas não é ainda algo, né? Existe. Isso, perfeito. As consequências ainda não sabemos quais são, mas existe. Perfeito. Acho que esse é o marco legal, exatamente o marco regulatório em 2015, né? Uhum. Eu acho que é exatamente esse o ponto que você tá falando. E aí, este ano, 2024, né? Em janeiro, surge a segunda lei de bullying. Na verdade, não é uma lei de bullying. É uma lei que fala sobre crimes sexuais, etc. E lá no final, né, o legislador gosta de fazer essa emaranhada, né, de falar uma coisa, já puxa outra, tal. Lá no final, ele fala assim, vamos criminalizar o bullying? Vamos trazer pena para o bullying? Porque o bullying não era um tipo penal. A lesão corporal é um tipo penal. A injúria é um tipo penal. Mas bullying, o verbo, se é que a gente pode falar, né? Porque sim. A tradução literal que o Brasil usa na lei é intimidação sistemática, tá? Então, quando a gente traduz bullying pra lei, ele não escreve bullying, ele escreve intimidação sistemática. É essa tradução que tá razoável. Me parece razoável também, sim, uma boa tradução. Então, em 2024... O legislador fala, vamos criminalizar isso, hein? O tipo penal bullying. Então, fora a lesão, fora o tipo específico de bullying. E o que o legislador falou? Falou o seguinte, olha, se nós colocarmos o bullying como crime, nós devemos, primeiramente, ver o bullying físico. Bullying físico. O que é o bullying físico? Bullying é aquele pessoal, na sala de aula, o dia a dia, um do lado do outro, brigando, xingando, né? Aquela coisa, dar tapa na cara da pessoa todo dia, humilhar, xingar, usar aspectos físicos da pessoa para reiteradamente ficar falando daquilo para a pessoa o tempo todo, né? Então, o legislador falou, então esse tipo de bullying, que é o bullying físico, dentro de uma escola, ali na questão da escola, esse bullying físico, a gente vai estipular a pena de multa. Então, repara, pena de multa. Não há uma pena privativa de liberdade, nada. Perdão. Uma pena de multa. Só que aí o legislador ele fala o seguinte. E o cyberbullying? O cyberbullying. Que é aquele feito na internet, na rede mundial de computadores. Olha o que o legislador... E muito comum hoje. Muito comum. Muito comum. Infelizmente. O que ele fala? Bom, o presencial é multa. Para o cyberbullying, eu vou aplicar uma pena privativa de liberdade de 2 a 4 anos.
Olha a diferença. Uma pena bem maior, bem maior. Bem maior. Por que isso? Então, essa é a pergunta que se faz. Se você pega o projeto de lei, o que está escrito lá é o seguinte, e aqui me permita uma crítica depois, porque eu acho que merece crítica esse tipo de penalidade e eu vou explicar o porquê. No pré-projeto, eles deixam bem claro que esse tipo de pena de 2 a 4 anos para o cyberbullying, ele se dá pelo motivo de que a agressão, ela se perpetuará na internet. Entendi. Entendeu? Ela vai continuar na internet. É muito difícil você tirar da internet. Uhum. Você joga lá um meme de uma pessoa, você filma uma pessoa na escola, você dando um tapa na cara dela e todo mundo rindo. Joga isso ou faz uma imagem da pessoa. A chance de se perpetuar é muito grande. É muito grande. Quantos memes nós temos? É que você é muito mais jovem do que eu, né? Você já tem... Não sou, não. Mas quantos memes nós temos, meu amigo, que estão aí há 20 anos? Logo, Sim, né? Então, assim, claro. você imagina, né? Então o legislador fala o seguinte: bom, se a pena por cyberbullying é maior, a gente vai colocar de 2 a 4 anos. Porém, agora vem minha crítica. Permita uma crítica. Ele esquece que o bullying físico também pode criar consequências de maneira o quê? Perpétua. Sem dúvida. Imagina alguém que reiteradamente fique batendo numa outra pessoa, causando lesão corporal, mesmo humilhando. Essa pessoa, a pessoa que sofre o bullying, ela vai precisar tratamento psicológico pro resto da vida. É igual quem sofreu violência sexual, violência... Mas dá pra gente, né? Cada um recebe a violência e cada um interpreta a violência de uma maneira diferente, né? Então, o legislador falar que o bullying físico ele é mais brando que o bullying cibernético, ao meu ver, tá errado. Houve uma desproporcionalidade na balança aí. Não ficou justo. Não ficou justo. Né? A gente perde aí essa razoabilidade. E há colegas meus que entendem que a penalidade não deveria existir. Não deveria existir um tipo para bullying. Olha que interessante. Tem gente que entende que a penalidade para o bullying acarreta, na verdade, não seria necessário. Olha que interessante. Tem gente que acha que bullying, a pessoa, porque eu vou explicar um dos motivos que leva à prática do bullying, né? E aí, se você me permite fazer uma conexão. Por favor. Um dos motivos que a pessoa faz o bullying, não são todos, é porque o agressor, ele traz muitas vezes de casa uma violência pré-estabelecida. Eu fiz um trabalho num colégio, em um dos colégios no mês passado, em que a gente fez uma atividade lúdica que a gente pedia para eles olhavam para uma pessoa que eles não gostavam e a gente perguntava para eles assim: fala para aquela pessoa que você não gosta, era um desenho. O que você falaria? O que você falaria para ela? O que você falaria para aquela pessoa que você não gosta? E a maioria das crianças e adolescentes fizeram xingamentos de adulto. O tipo de verbalização que teve eram verbalizações de adultos, casais conflitantes. Quando a gente vê o agressor, e isso daqui é uma coisa que geralmente eu sou criticado quando eu falo, por muita gente, mas é o que eu acredito, o agressor ele também está machucado. O agressor ele também tem problema sério para fazer o que ele está fazendo. Uma pessoa que chega todo dia na escola e fica reiteradamente agredindo outra, muito provavelmente ela está replicando uma violência que ela sofreu em casa. É óbvio que nós vamos ter que ponderar casos excepcionais. Casos excepcionais. Como, por exemplo, é óbvio que a gente sabe que existe psicopatia, existem outros tipos, né? De doenças psíquicas que levam à falta de empatia com demais e que pode levar ao bullying, mas não é o caso. Isso é 1%, né? Agora, a grande massa de quem pratica o bullying não é de psicopata.
A massa de quem pratica o bullying são pessoas machucadas. E é nessa hora, se você me permite trazer a Hannah Arendt, que eu adoro a Hannah Arendt, quando ela tá lá no Eichmann, né? Na banalidade, que é o título, né? Eichmann em Jerusalém, subtítulo, A Banalidade do Mal. Qual que é o grande espanto da Hannah Arendt? Qual que é, né? A única mulher lá no julgamento, né? Eichmann foi sequestrado. Toda aquela coisa, né? Em Buenos Aires. Tal, o Mossad pega ele, aquela coisa, aquela história, né? De cinema que você tem. O grande vilão. O grande vilão, né? Estava seguindo ordens, aquela coisa toda. Mas olha a sensibilidade da Hannah Arendt em tudo isso, no meio de todo esse caos, o que ela percebe? A banalidade do mal. O que é a banalidade do mal? Ela entra num tribunal para ver um monstro, para ver um demônio, uma coisa, né? E ela vê um homem. Ela vê um ser humano. Um pai. Um marido. E ela fala, cara, mas um homem comum. Monótono, né? Monótono, exato, né? Que antes ele tinha uma produção até, né? Acho que era sapateiro, se ele era um cara, né? Um cara desse fez uma atrocidade daquela. Sim. E essa discussão é muito importante pro bullying. A banalidade do mal. Porque todo ser humano é capaz de fazer um mal banal. Quando eu falei da violência gratuita, a gente faz esse link com a banalidade do mal da Hannah Arendt. É importantíssimo isso, porque o conceito de bullying está ligado a essa violência gratuita, a esse ponto gratuito. Então, sim, o bullying é uma banalidade do mal. É o que a Hannah Arendt falava quando ela viu Eichmann. Óbvio, em proporções completamente diferentes, não desmerecendo em maneira alguma, né? O que houve no local, não é esse o ponto, mas é fazer um link para você perceber que um homem comum ele pode chegar a pontos, né? Não sei se pelo fato social que ele vai sendo empurrado, pela certeza da impunidade ou que, né? Existe uma parte do... Se você me permite, eu prometo, não quero ser prolixo ou cansativo, porque, né, mas... Fique à vontade, tá muito interessante a conversa. Obrigado. E se a gente pega a República de Platão, a gente pode trazer pra cá muitas coisas, aquele começo, né? Ontem inicia o Pireu e ali começa o que é justiça, e aí eu quero falar um pouquinho de justiça no caso de bullying no final, mas aqui tem o caso do mito de no Platão, que era um rapaz que ele tinha um anel, e toda vez que ele virava o anel ao contrário, ele ficava invisível. E ele era uma pessoa muito boa. E aí toda vez que ele virava o anel e ele ficava invisível, ele começou a fazer coisas cada vez um pouco mais fora da sua moralidade, do que podia, do que não podia. E no final ele se transforma, né? Num vilão, num grande vilão. Eu acho que o ser humano ele tem esse ponto, que ele vai indo até um ponto onde ele vai ser enxergado. Ele se sente em alguns pontos invisível. Né? E ele vai fazendo, ele fala, agora eu posso dar o próximo passo, ninguém tá vendo, opa, agora vira, eu paro. Então o ser humano, ele é, na sua natureza, eu acho, sagrado, mas ele não é divino. Me permita, desculpa até falar isso, mas ele é sagrado. Todo ser humano é sagrado pelo simples fato de existir, mas ele tem um lado que ele precisa tomar um certo cuidado, né? Ele não é aquela pessoa, ele tem anseios, desejos, maldades, né? E é nisso que eu acho que o bullying vai tocando, né? A gente chega a um limite, né? E a gente tá falando de um começo de vida em que a criança ou adolescente não sabe qual é esse limite. Por isso que eu também acho complicado você penalizar uma... Ah, mas criança não comete crime nem ato infracional. Não, adolescente comete ato infracional, sim. Mas mesmo assim... tem todo o procedimento criminal, tal. Então pode marcar, claro. É por isso que tem a crítica das pessoas que falam da penalização do bullying. Eu fiz todo esse contexto sociológico, filosófico, para falar o porquê que, né? Mas eu particularmente acho que está razoável, mas talvez a pena de multa para os dois fosse um pouco mais razoável. Nesse ponto, né, Rogério? Agora, Felipe, segunda grande parte da discussão. Como fica, em quais condições os estabelecimentos de ensino são responsáveis pelo bullying? Essa é mais uma pergunta central do tema, né? Eu acho que todo mundo que estuda bullying, acho que é exatamente essa pergunta que a gente visa responder, né? A responsabilidade, ao meu ver, e o que eu trago no meu trabalho, é uma responsabilidade objetiva clara. Tá. Clara.
Só relembrarmos, a responsabilidade objetiva é aquela do parágrafo 1º do 927, em regra, tem outros lugares, tal, mas que não exige culpa. Né? Não exige culpa. Você tem um nexo de causalidade e dano. Né? Teoria do risco aplicada. Então, quando a gente fala da responsabilidade objetiva do estabelecimento de ensino, a gente tem que tomar cuidado com alguns pontos. Vamos lá. Vamos pegar um caso hipotético para falar e a gente trabalha falando a responsabilidade? O que você acha? Perfeito, acha que pode ser? Então vamos pegar um caso hipotético. Fulano, habitualmente, sem motivo nenhum, violência gratuita, ficava humilhando, agredindo e tal. B. Dentro de uma escola, os professores sabiam do que estava acontecendo, passava a mão na cabeça, fingia que não via, a direção não tomava nenhuma, né? Muito bem. Quem pode ser responsabilizado? Primeiro, a escola pode? Pode ser responsabilizada, sim, e deve. Qual o fundamento jurídico disso? Que aqui é um podcast, além de tudo, técnico, né? Claro. E é bom a gente ter isso me permite 30 segundos, um podcast técnico com ideias boas, porque a gente vê conversas que sem pé nem cabeça por aí, uma coisa que... Então, assim, um pouco de lucidez nesse mundo é algo que realmente faz a diferença. É o que a gente tenta fazer aqui. Né? Então, realmente faz a diferença e por isso reitero os parabéns ao trabalho da ASP. Obrigado. Aqui, porque, né? Então, basicamente, como a gente está falando, a responsabilidade técnica do estabelecimento de ensino, ele se dá de maneira objetiva, pelo 907, parágrafo 1º. Ok. Ao diretor, professor, pode. Quando? Quando a gente tiver lá o 932, inciso 4, né? Que fala que aquele que está sobre e repare, não é uma culpa em vigilando aqui, né? O estabelecimento, né? Ele responde por isso. Mas o professor, a pessoa física, né? Eu acredito que se ele toma conhecimento, ele sabe daquilo e ele não faz nada, ele vai acabar respondendo. Tem gente que fala não responde. Ao meu ver, sim, porque qual a diferença de um professor ir lá e dar um tapa na cara e lesionar a criança, ou deixar a criança ser lesionada? É uma lesão por omissão. É dever do professor em sala de aula intervir, notificar, conversar. Não estou falando que é obrigação do professor resolver. É obrigação do professor notificar, né? Levar em consideração. Eu leciono há 11 anos em universidade. Sim. A experiência que eu tenho de universidade, toda vez que eu vejo acontecendo, eu chego e falo, o que está acontecendo? É que a universidade tem menos, né? Muito menos, né? Mas os trabalhos que a gente faz na escola, chama, vem aqui, o que está acontecendo com você? Tal, leva para a diretora, leva conversa, fala, né? Instruir professor, sei lá, professor, você tá vendo isso, você tem que fazer alguma coisa. Mas quem tem que educar é o pai. É óbvio que é o pai, a escola tem que ensinar, mas se você tá vendo que a criança está sofrendo ali sobre a sua vigilância, a culpa é sua se você não fizer nada. Né? Existe, ao meu ver, até aí uma responsabilidade de culpa em vigilando do professor, né? Se isso acontecer. A do professor seria subjetiva e do estabelecimento de ensino objetiva. Isso, entendi. Exato, perfeito. Entendi. Ao meu ver é o que eu defendo, porque você tem o 927, parágrafo 1º, defendendo isso, e aí você tem uma culpa em vigilando do professor, né, ou do diretor, pessoa física, no caso, que não toma essa proporção propriamente dita. Agora, tem um outro ponto importante, que é o Código de Defesa do Consumidor. Isso que eu ia te perguntar. O Código de Defesa do Consumidor, Rogério, ele é algo que a gente tem que levar em consideração, sim. Por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor, ele vai fomentar o seguinte, que se a escola, ele vai dar essa ideia técnica, né? Fizer tudo que for necessário, ela não responde por bullying. E eu concordo com isso, é o que a jurisprudência predominante vem concordando. Me permite um exemplo? Claro. Então vamos lá. Imagina que você é dono de um colégio, Rogério, e nesse seu colégio você vai lá, cartilhas contra bullying, palestra contra bullying. Na linha da própria lei de 2015. Perfeito, na linha da própria lei de 2015. Você segue tudo bonitinho. Políticas anti-bullying. Tá tendo bullying? Adverte o aluno, chama o pai, chama a mãe. Você fez tudo o que é possível. Você fez tudo que está ao seu alcance. Nesse ponto, ao meu ver, a escola ela se exime da responsabilidade, porque ela fez
tudo que ela deveria ter feito. Não qualifica o defeito do serviço, a escola não responde. Seria isso? Exato. Então a escola pode se eximir de responsabilidade se ela tiver essas, bem de forma ostensiva e clara, políticas anti-bullying. Você acha que a jurisprudência está indo por essa linha? É muito cedo pra gente falar sim, mas eu acho que sim. É uma opinião minha, né? Vamos ver daqui a alguns anos se eu vou olhar esse vídeo daqui a alguns anos e falar, errei ou acertei, né? Sim. Mas ao que me parece sim, viu, Rogério? Ao que me parece é esse o caminho que vai ser tomado. Até mesmo por uma questão de justiça, né? Uma questão de razoabilidade, né? Imagina, você faz tudo, né? E você ainda vai responder por isso. É muito diferente daquele colégio, daquela universidade que sabe e não faz nada, né? Existe eu acho que você vai romper ali, sei lá, né? Então, ao meu ver, não vai responder, né? Eu acho que esse é o ponto. E você já viu imputação de responsabilidade para a escola em caso de cyberbullying? Então, é bem delicado isso. Por quê? É uma coisa que eu também defendo no meu livro. Eu falo que o bullying, ele é fomentado dentro do estabelecimento de ensino, e aqui tem que tomar muito cuidado com a segunda parte que eu vou falar, ou em razão dele. Mas calma, eu vou explicar. Tá. Porque em razão dele é muito amplo, senão qualquer coisa... Não é isso. Em razão dele. Em que sentido a razão dele? Se eu tenho, basicamente, um grupo de WhatsApp da escola, e o bullying acontece dentro do grupo do WhatsApp da escola, é em razão da escola. Entendi. Acontece. Na porta da escola. Em festas fora da escola, mas em passeios da escola. Sim. Agora, fica difícil a gente falar em razão da escola se não tiver um mínimo de link, de nexo de causalidade. Não sei se eu posso usar, me permito usar de maneira errada esse termo. Um nexo de causalidade com a escola, né? Então, por exemplo, eu abro uma página no Instagram pra zoar a pessoa. Eu estudo com ela e fico postando fotos dela, não da escola, mas dela. Ao meu ver, nesse ponto, a escola não tem como responder ou por que responder. Porque aí não é em razão da escola, perde-se. Então é um termo que eu uso no meu livro, que inclusive eu estou fomentando a segunda edição, né? Ano que vem vai ser a segunda edição. Legal. Eu vou trabalhar um pouquinho mais isso. A questão do que é em razão da escola. Porque existe uma linha muito tênue entre eu ser justo com a escola e falar, olha, ele tá ali na frente da escola, né? Imagina, eu como professor, eu faço grupo de WhatsApp com alguns alunos. Porque facilita. Claro. Então, tal coisa pra tal dia, não sei o que lá, né? Facilita. Às vezes você tem 30 alunos, 40, 100, eu tive um grupo de 150 alunos ali. Um começa a brincar com o outro. Opa, aqui esse grupo é somente para assunto jurídico de aula. Não, mas não tem mais, apaga. É responsabilidade minha e da universidade isso. Em razão. Agora, eles montaram um grupo deles fora de lá. E aí acontece, como é que eu vou responsabilizar esse estabelecimento educacional? Não tem como, né? Então eu acho que é mais ou menos nesse caminhar que a gente vai entender um pouco sobre a responsabilidade dos estabelecimentos de ensino, né? Sobre o bullying, né? Como que ele fomenta dessa maneira. Eu acho que é bem esse o ponto que a gente conseguiu amarrar, né? Porque a gente já falou, Sim. A gente consegue amarrar que é a responsabilidade do estabelecimento de ensino, das pessoas físicas. E se me permite, como é que fica a responsabilidade do agressor? Porque a gente viu a responsabilidade da escola, a gente viu a responsabilidade do professor, né? Isso, mano, o professor quando fez alguma coisa também não responde, não dá pro professor ser um responsável universal, né? É aquela coisa, o professor tá vendo e não faz, deixar bem claro isso, né? Se ele foi proativo pra tentar evitar, sim, claro, faz sentido. Né? Nenhuma, né? Também que... Né? Às vezes pega corte, pega o cara e fala, não, o professor tem que responder, né? Não é isso que eu tô deixando bem claro. Não faremos esse corte. Não, vocês não, mas você sabe que às vezes pega um corte, né? Então a ideia é basicamente essa. E como é que fica? Olha que interessante. Menor de idade responde, tem 2 tipos, criminal e cível. Criminal, abaixo de 11 anos, não, criança não responde, o ECA fala isso. De 12 a 18 incompletos, que é o adolescente, responde por ato infracional análogo ao crime. Então, lado criminal, se foi feito por um menor de idade,
vai seguir, né? O bullying é 2 a 4 anos, ou multa. Tem mais de 12 anos? Tem. Então vai seguir aqui análogo por meio da vara da infância e da juventude, né? Vai seguir lá pela vara da infância e da juventude. Beleza. Então, criminal, o menor responde por isso. E civilmente? Civilmente a gente tem a responsabilidade do incapaz, né? Que é diferente da criminal. Porque a responsabilidade civil do incapaz, ela é mitigada e subsidiária. O que significa? Se o pai ou a mãe, o tutor curador, aquele que tinha que fazer, não tem como fazer, você vai atrás dos bens do menor. E você vai fazer uma indenização equitativa, que fala até o artigo. Sim. Né? Você vai fazer ali balanceado, né? Balanceado. Então, civilmente, você imagina uma criança que é de um youtuber, um adolescente youtuber, cheio da grana. Cheio da grana. Ele pega um adolescente aí, vai 16, 17 anos, já tá com grana. Ele na escola, ele começa a fazer bullying. Ele, adolescente, vai sofrer esse lado penal, esse ato infracional análogo, né, a crime. E, por outro lado, no cível, eles vão pedir pra ele. Pai e mãe não tem como indenizar, não tem dinheiro, mas ele tem dinheiro em conta. Ele, o menor de idade, vai pagar por isso. Sim. Vai pagar por isso. Então, essa é a responsabilidade do menor. E, óbvio, se ele não tiver dinheiro, se os pais tiverem dinheiro, são os pais ou tutores que vão arcar com esse ponto. Propriamente dito. A escola tem direito de regresso contra os pais ou responsáveis, então, pelo ato do menor. Perfeito. E olha que pergunta boa, porque aqui tem uma pegadinha, né? Principalmente deve ser coisa de que cai em concurso público ou AB, né? Dos dois. Essa pergunta aí, ela tem a resposta dela pode ter uma pegadinha, que é o seguinte. O direito de regresso da escola se dá assim. Então você imagina que ela teve que pagar porque um aluno dentro dela cometeu bullying e tal. Ao meu ver, cabe regresso tranquilamente. Porque o código fala que aquele que paga em nome de terceiro pode propor ação de regresso. Eu não vou lembrar direto agora o número do artigo, mas ele está ali mais ou menos perto da 940, alguma coisa. Eu não vou lembrar agora, mas qual? Não tem. Não, esse de regresso, mas tudo bem, não tem. Não tem. Então, basicamente, tem um direito de regresso, sim, perfeito. Como você falou, tá perfeito. A questão é, não tem regresso contra o filho, o pai. Sim. O pai, né, isso, os artigos 932 seguintes do Código Civil, eles falam que o filho que comete uma infração e o pai paga, nesse caso específico, que é uma responsabilidade de terceiros, né, o pai pagando responsabilidade de terceiro, ele não tem o direito de cobrar o filho por aquilo. Ou seja, não cabe ação regressiva do pai com o filho. Agora, todas as outras formas de terceiros, cabe ação regressiva. Pode ação regressiva. Então, a escola, ao meu ver, pode cobrar desse pai, sei lá. Você não acha que a escola poderia ser enquadrada como um responsável final a ponto de não ter o regresso contra os pais, porque enquanto o menor tá na escola, é ela que exerce a autoridade? Não acho. Sei. Eu acho que, inclusive, e o que eu defendo é que a responsabilidade é solidária, hein? Olha, cuidado, a maioria defende subsidiária. Entendi. Eu defendo que é solidário. Você poderia fazer um litisconsórcio passivo facultativo. Já direto com os pais, Isso. mesmo pelo ato sendo anterior, ocorrido na escola. Você já propõe ação, tanto os pais representando o menor ou assistindo o menor, dependendo da idade, mais a escola. Sim. Isso, ao meu ver, ficaria perfeito. Né? É a mesma coisa, você tá andando aí na rua, um cara de uma grande companhia de refrigerantes te atropela no exercício lá do transporte do refrigerante. Vai ter uma ação de regresso contra ele, né? Vai ter uma ação de regresso contra ele. Você pode propor ação objetiva contra a empresa, subjetiva contra a pessoa na mesma ação, né? O litisconsórcio. Ao meu ver, aqui é bem possível isso. E olha que interessante, ao meu ver, o réu, se você não fizer a escola, bobear, pode, ao meu ver, tá? É óbvio que eu tô falando são coisas novas, coisas que ainda, né? Sim. Mas eventual chamamento ao processo, né? Do pai, né? Porque, repara, eu vou trazer alguém aqui que não tinha ligação, né? Ou melhor, que tem ligação, mas vem aqui, ó. Vem responder comigo isso daqui. Agora, tem que analisar se seria um chamamento ao processo, uma denunciação à lide aqui, mas me parece mais um pouco... Acho que seria denunciação à lide. Seria mais denunciação à lide, perdão. Né? Então você colocaria uma denunciação à lide aqui, você já chamaria a parte,
fala, ó, vem responder comigo aqui, né? E vem pra cá. E aí eu acho que daria pra já... olha o tempo processual que se ganha com isso, né? Uhum. Então acho que já ficaria mais... Interessante. Mais esse ponto aqui, né? Muito legal. Quanta coisa. É um tema intrincado, mas você faz parecer muito mais simples do que ele realmente é. Muito interessante a tua pesquisa imagina. E a tua clareza das tuas ideias. Muito obrigado. E assim, se você me permite só complementar só mais um ponto. Claro. Eu acho que o bullying, ele fomenta, ele fixa uma das piores afrontas que tem no direito, que é a afronta ao direito da personalidade. Nós, operadores do direito, e os que não são, que estão assistindo, os direitos da personalidade, lá elencados do 11 ao 21 do Código Civil, são direitos mínimos do ser humano pelo simples fato de ter nascido humano. Direitos da personalidade, direito de ser pessoa, direitos mínimos, direitos ao nome, a partes do corpo, a liberdade, a honra. Então, quando a gente tem os direitos da personalidade ali elencados e afrontados, ao meu ver, nós já temos uma afronta a direitos humanos e direitos fundamentais. Ou melhor, direitos fundamentais e direitos humanos, né? Porque, só a título de terminologia lógica, igual eu falei, chamamento e a denunciação, na verdade, direito fundamental é o direito humano positivado numa carta anterior. Então, você tem afronta ao direito da personalidade, direito aos direitos fundamentais e direito humano. Você tem uma afronta a toda essa sequência. Então, basicamente, é algo imprescritível, é algo inalienável, é algo que você não pode vender, você não pode fazer. Então, é algo que os direitos da personalidade são sagrados. São sagrados. E aqui, se me permite, para concluir essa parte, para fazer essa parte dessa conclusão, eu gosto muito do lado filosófico e sociológico. Eu acho que o direito, ele é a ponta final de quando a psicologia, a sociologia, a filosofia deram errado, e aí você vai para o direito, né? Então, eu amo muito psicologia, filosofia. E o meu filósofo favorito é o Kant. Gosto muito do Kant. E o Kant, ele tem uma frase que eu costumo falar, replicar essa frase, porque é uma frase que eu acho linda. E ela determina, ela demonstra o que os direitos da personalidade são, ao meu ver. É uma frase filosófica, sociológica, que para mim define o direito da personalidade. A definição para mim não tá no direito. Ela fala, ou melhor, o Kant fala, ou algo tem dignidade, ou algo tem valor. Se algo tem dignidade, ela não pode ser substituída por outra igual, porque ela é infungível, não existe outra igual para substituir. Se algo tem valor, eu consigo substituí-la, portanto não tem dignidade. Os direitos da personalidade, aí falo eu, os direitos da personalidade são direitos oriundos da dignidade, sim, da infungibilidade, diferente do valor, né? E tudo isso, e aqui fecho essa minha fala aqui com a ideia de que no final da crítica à razão prática do Kant, na primeira linha da conclusão, em que ele vem defendendo depois, né, na metafísica dos costumes, ele vem defendendo a ideia do imperativo categórico e tal, e a moralidade. O grande problema de tudo está na moralidade, está na psicologia, está no mundo interior, no seu a priori, não no seu a posteriori. O ser humano nada mais é do que o conflito de dois universos, universo interior e universo exterior, que tentam se entender. Os problemas a priori que resolvem os problemas a posteriori. E então o Kant ele fala: duas coisas aquecem o meu coração e me enchem, né, de felicidade. A primeira é o céu estrelado acima da minha cabeça, e a segunda é a moral dentro de mim. Então a questão da moralidade, ela é linda, ela é perfeita, porque o nosso objetivo aqui em trabalhar o bullying é termos uma sociedade mais justa, uma sociedade dentro da sua moralidade, e não falo moralidade naquele sentido, eu sou... Não é isso. Não, entendi. A ideia do imperativo categórico é que em todo lugar do mundo o que é certo é certo. O que você faz dentro da sua a priori, sem ser obrigado, mas você faz porque você quer.
Não porque vai haver uma consequência daquilo. Você não pode falar de uma moralidade no seu posterior e depois pelo lado empírico da coisa. Você tem que falar do lado interior da pessoa, né? E eu acho que é isso que vem. Eu acho que esse debate tem que ter também para a gente conseguir resolver os conflitos. E dentre eles o conflito de bullying, que é o que a gente está conversando aqui. Prazer te ouvir falar, tua clareza. Uma nota final antes da gente encerrar, por gentileza? Vamos sim. Eu acho que se você tá passando por bullying, se você conhece alguém que tá passando por bullying, se você tem filhos, sobrinhos, você é professor, e você vir uma pessoa passando por isso, conversa, chega junto. Porque muitas vezes a pessoa não tem força de pedir ajuda. A pessoa que está sofrendo bullying, volta a falar, assim como na violência doméstica, muitas vezes não consegue. Não consegue. Isso não é demérito. Não é para a pessoa se sentir envergonhada, não consegue. Nós somos seres falíveis. Eu não consigo. Se você sabe que você não consegue, peça ajuda. Vai alguém que você confie e peça ajuda. Se você vir alguém que tá passando por isso e não consegue pedir ajuda, ajude, estenda a mão. O bullying é muito sério. Trabalhei em vários casos de bullying que levam a suicídio. E se me permite, um dos casos que eu trago é o Chutes em Columbine. E volto a falar, o bullying não é motivo para a pessoa entrar atirando numa escola, ou matando alguém, ou se matar. Não é motivo, mas é gatilho. Então, a pessoa tira a própria vida. Você imagina o ponto que isso se tornou uma tortura no cotidiano da pessoa, para a pessoa tirar a própria vida por causa disso. Então, você que está passando por bullying, peça ajuda. Isso não é sinal de ser menor que ninguém. Todos nós precisamos de ajuda o tempo todo na vida. A gente aparenta ser forte muitas vezes, mas ninguém é forte o suficiente que não precisa de ajuda. Você está passando por um problema, por uma depressão, procure ajuda. Você está vendo alguém passar por isso? Estenda sua mão. Obrigado, Felipe. Imagina, mais uma vez, eu agradeço. Eu sei que eu falo bastante. Não, imagina, foi ótimo. Rogério, eu queria agradecer mais uma vez o seu convite e dizer que é um prazer estar aqui com você. Estou à disposição sempre que você precisar. Agradecer a ASP mais uma vez, essa casa maravilhosa, que eu sempre indico para que as pessoas sejam associadas da ASP, porque faz a diferença, é excelente. Ajuda bastante. De verdade, não é porque eu tô aqui, a ASP é realmente boa. Ela faz muita coisa pelo advogado. Agradecer ao Roger, que é um querido, uma pessoa de um coração fora do razoável, né? É um colega, um amigo, e a toda a produção aqui da ASP, que me recebeu extremamente bem, e dizer que é isso, desejar um beijo no coração de todos vocês que estão assistindo, muita paz, muita luz para vocês, e se a vida tem algum significado, é para que sejamos felizes. Então, dentro da sua possibilidade, seja feliz. Não deixa para beber o vinho amanhã, bebe ele hoje. É isso, é isso. Ficamos por aqui então, pessoal. Até o próximo episódio. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.